Olá! Hoje vamos tentar decifrar o código dos desportos. Mas não com palpites ou intuição, vamos usar a matemática. A ideia é ir muito para além do eu acho e mergulhar a fundo nas previsões que vêm diretamente dos dados. E esta é a grande questão, não é? Será que a matemática, com toda a sua lógica, consegue mesmo levar a melhor sobre o caos e a imprevisibilidade de um jogo? De um lado temos a paixão, a sorte, aquele golo no último minuto. Do outro, a frieza dos números. É uma batalha interessante. Vamos lá ver quem ganha. Ok, vamos a isto. Vamos entrar na cabeça de quem cria estes modelos desportivos. E tudo começa com uma ideia base, que é como é que se encontram padrões num mundo que parece totalmente imprevisível como o do desporto. E olhem que o objetivo aqui é mais subtil do que parece. Não se trata de acertar sempre. Isso é impossível. O verdadeiro objetivo é ser um bocadinho mais preciso do que a média, do que o mercado. Pensem nisto como uma maratona, não um sprint. É um jogo de procurar pequenas vantagens que, a longo prazo, fazem toda a diferença. Muito bem, já percebemos a missão. Agora vamos ver as armas. E é mesmo isso. Os diferentes modelos matemáticos são como as ferramentas, ou as armas, no arsenal de um modelador. Cada uma serve para uma situação específica, para uma batalha diferente. Basicamente, podemos dividir isto tudo em dois grandes grupos. Por um lado, temos os modelos mais simples, são o ponto de partida, mais fáceis de entender. Do outro, os modelos complexos, que vão à procura daquela vantagem escondida nos pormenores mais pequenos. Vamos começar com um verdadeiro clássico super popular no futebol, a distribuição de Poisson. É uma das ferramentas mais antigas e, acreditem, ainda super eficaz para prever golos. Ok, a fórmula pode assustar um bocado à primeira vista, mas a ideia por trás é, na verdade, bem simples. E é aqui que se vê o poder disto. Pega-se numa ideia abstrata, como por exemplo, esta equipa tem um bom ataque, e transforma-se isso em algo concreto, numa probabilidade real para cada resultado possível. É como passar do palpite para a matemática. Agora mudamos de estratégia. Vamos falar do modelo Elo. Se o Poisson olha para eventos como golos, o Elo faz outra coisa. Ele mede a força das equipas umas em relação às outras. É como um ranking de poder que está sempre a mudar, que se atualiza depois de cada jogo. E o mais interessante é que este sistema é super conhecido noutras áreas. É um motor por trás dos rankings de xadrez e de imensos videojogos. A lógica é, se funciona para classificar os melhores jogadores de xadrez do mundo, por que não adaptar para comparar equipas de futebol ou basquetebol? A ideia é a mesma. Ok, agora a artilharia pesada. Estamos a falar de machine learning, redes neuronais, os monstros da modelagem. Estes modelos conseguem analisar uma quantidade de dados absolutamente gigante para encontrar padrões que os outros, mais simples, nem sonham em ver. Não vamos mergulhar nos detalhes matemáticos, mas fiquem com a ideia principal. O poder de previsão é enorme, mas a complexidade também. Mas, atenção, ter um modelo destes, por muito potente que seja, não chega. É preciso que ele faça parte de um processo, de um sistema. Pensem mesmo numa linha de montagem. Cada passo tem que ser feito da forma correta, sempre, para o produto final ser bom. E esta linha de montagem é mesmo o coração de tudo. Começa-se a juntar os dados, depois prepara-se tudo, treina-se o modelo e por aí fora. Cada passo é super importante, mas talvez o passo mais crítico seja o quinto, o backtesting. Isto é o teste de fogo. É literalmente fingir que se volta atrás no tempo e testar um modelo com dados antigos para ver se teria funcionado. Ninguém, em seu perfeito juízo, arrisca capital real sem fazer isto primeiro. Ok, então, temos o modelo, temos o processo, e agora? Como é que sabemos se isto está a funcionar? Como sabemos se é bom? Agora é que a conversa muda. Deixamos de construir e passamos a avaliar. E esta é a parte crucial. E não se trata só de acertar quem ganha. Há métricas mais técnicas que medem o quão certas estão as probabilidades que o modelo calcula. E depois, claro, as métricas que toda a gente entende, as financeiras. O ROI, o retorno do investimento, diz se há lucro. Mas talvez tão o mais importante é o drawdown. Isto mede a maior queda que o capital já teve. Basicamente, diz-nos o quão doloroso o caminho pode ser. Isto leva-nos a outra pergunta fundamental. Ok, o modelo encontrou uma aposta com valor. E agora? Quanto apostar? A matemática tem uma resposta para isto, e chama-se o critério de Kelly. É uma fórmula desenhada para dizer exatamente qual a percentagem da banca a arriscar para maximizar o crescimento a longo prazo. Só que o critério de Kelly é uma faca de dois gumes. Na teoria, é perfeito.
é matematicamente ótimo, mas na prática, uau, é extremamente agressivo. Usar o full Kelly, ou seja, a fórmula pura, leva a uma montanha russa de emoções, a quedas brutais de capital que quase ninguém aguenta psicologicamente. É por isso que os profissionais raramente o usam a 100%. Usam uma fração, tipo metade ou um quarto, só para tornar a viagem mais suave. E, para terminar, um aviso. Porque até o modelo mais inteligente, mais sofisticado do mundo pode falhar de forma espetacular. E conhecer estas armadilhas é tão, mas tão importante como saber construir o modelo em primeiro lugar. Pensem nisto como os pesadelos de quem faz isto. O overfitting é talvez o pior de todos, o mais traiçoeiro. É quando o modelo fica tão bom a explicar o passado que, na verdade, ele não aprendeu nada. Ele apenas decorou. Decorou o ruído em vez de encontrar o sinal. E, claro, torna-se completamente inútil para prever o futuro. E depois, o fator humano. O risco de, no fim de contas, ignorar os números e seguir um palpite. Esta frase aqui no ecrã diz tudo, não é? Um modelo que decorou o passado, em vez de o compreender, está condenado ao fracasso. É por isso que, muitas vezes, um modelo mais simples, mas que compreende o fundamental, é muito melhor do que um super complexo que se perdeu nos detalhes. E tudo isto deixa-nos com uma última ideia para pensar. Se calhar a verdadeira arte nisto tudo não está na complexidade da matemática, mas sim no julgamento humano. Em saber quando se deve confiar no modelo, quando se deve desconfiar e, acima de tudo, em perceber que nenhum modelo é perfeito. Saber os seus limites talvez seja essa a verdadeira chave para o sucesso.